Vamos lá, sétimo ano, mais uma aula, capítulo 4, pesquisa estatística. Nós vamos começar a ver a diferença entre população e amostra. Vamos acompanhar aqui na página 250 do livro didático de vocês. Vamos fazer uma leitura aqui e explicando ao mesmo tempo. População e amostra. Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar algumas características de determinado conjunto de elementos, que podem ser pessoas, resultados, objetos e etc. O conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado de população. Então, o conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado de população. Quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar a pesquisa com uma amostra. A amostra, pessoal, é uma pequena parte dessa população. Você pega alguns elementos dessa população, isso se chama amostra. Então, quando você tem uma população muito grande, você tem que fazer uma pesquisa e você não consegue fazer a pesquisa com todos os elementos dessa população, porque é uma população muito grande, você faz uma pesquisa apenas de uma amostra. Vamos observar duas situações para entender melhor a diferença entre população e amostra. Uma empresa farmacêutica é responsável pela produção de um medicamento vendido em cápsulas. O controle de qualidade dessa empresa precisa fazer uma pesquisa para verificar se as 10.000 cápsulas produzidas diariamente têm o mesmo tamanho. Nessa situação, temos qual que é o objetivo da pesquisa? Fazer o controle de qualidade da produção de um medicamento. Característica pesquisada: tamanho das cápsulas de um medicamento. Então, a população são as 10.000 cápsulas. Então, o total das cápsulas, que são 10.000, é a população. A amostra. Diariamente é retirado 150 cápsulas do medicamento. Então, essas 150 cápsulas que diariamente são retiradas, essas são as amostras. Então, a diferença: a população é o total das 1.000 cápsulas e a amostra 150 cápsulas. Outra situação: a prefeitura de uma cidade quer saber se as crianças e os adolescentes, que são aproximadamente 1.000 pessoas, frequentariam as escolas nos fins de semana para usar o espaço de forma recreativa, quadra e biblioteca. Nessa situação, temos o objetivo da pesquisa: estudar a possibilidade de abrir as escolas nos fins de semana. Característica da pesquisa: estudar se frequentariam ou não o espaço da escola de forma recreativa nos finais de semana. A população são 1.000 crianças e adolescentes que moram na cidade. A amostra: 30 crianças e adolescentes que moram na cidade. Então, população é o total das crianças, 1.000, né, crianças e adolescentes. E uma amostra é só as 30 crianças e adolescentes que moram na cidade. Então, a amostra é uma pequena parte da população. Então, pessoal, ficou bem claro essa questão da diferença entre população e amostra. Agora nós vamos ver o que é pesquisa censitária e amostral. Para isso, eu aconselho que vocês pesquisem na internet, tem vídeos no YouTube, falando sobre a história do censo no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Vocês vão ver algumas histórias no mundo sobre o censo, né? Tem coisas que vão remontar lá da época da Bíblia, né? Vocês vão ver lá no Antigo Testamento, vão ter relatos sobre censo. E até hoje o que vem acontecendo.
Em estatística, temos dois tipos de pesquisa, a censitária e a amostral. Na pesquisa censitária, todos os elementos de determinada população são pesquisados. Então, no censo, todos os elementos são pesquisados. As pesquisas censitárias de grande porte em geral são as mais demoradas e há um custo maior em pesquisar todos os elementos da população de interesse. Um exemplo de pesquisa censitária de grande porte é o Censo Demográfico no Brasil. Esse censo, que é realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística, é o IBGE, ele acontece a cada 10 anos e tem como objetivo constituir a principal fonte de referência para o conhecimento de condições de vida da população em todos os municípios do país. Então, pessoal, esse censo que é realizado no país de 10 anos, eles servem também para os governos realizar as suas políticas, suas políticas públicas, porque através do conhecimento dessas características do censo, que são conhecidas através do censo, pode ser tomadas as medidas, de interesse público. Vamos acompanhar a situação a seguir. A prefeitura de um município do interior do estado de Alagoas deseja verificar a carteira de vacinação das crianças de até 6 anos de idade para realizar uma nova campanha de vacinação, de modo será necessário analisar as carteiras de vacinação de todas essas crianças. Então a prefeitura irá realizar uma pesquisa censitária para colher essas informações junto aos pais ou responsáveis. Note que com a pesquisa a prefeitura saberá quais e quantas vacinas deverá aplicar nas crianças durante a campanha. Então, através da pesquisa censitária, isso será possível. Então, pessoal, nós vimos que na pesquisa censitária são pesquisados todos os elementos daquela população. Agora, há casos em que não é possível observar toda a população de interesse, em geral por questões econômicas e por prazos menores. Por exemplo, uma livraria pode não ter recursos financeiros suficientes para fazer uma pesquisa de opinião com todos os seus clientes, ou levaria muito tempo para ter os resultados. Para resolver essas dificuldades, existe a pesquisa amostral, que é a pesquisa que ela é a mais feita. Tanto que essa pesquisa do censitário do IBGE, ela só é feita a cada 10 anos e envolve muitos recursos financeiros e recursos humanos para fazer essa pesquisa. Então, a grande parte das pesquisas são feitas através da pesquisa amostral. Ela é feita com uma parte pré-determinada da população de interesse. Por outro lado, a escolha da amostra deve ser feita segundo critérios rigorosos, para que o resultado da pesquisa represente o mais próximo possível a opinião ou características de toda a população de interesse. Então, o que acontece? Um exemplo claro que nós estamos vendo agora nessa época são as pesquisas eleitorais. Porque o que acontece? Eles não conseguem fazer pesquisa com a população toda. Então, eles vão pegar amostras dessa população, eles pesquisam algum grupo, algumas pessoas, normalmente 100 e poucas pessoas, e assim vai, não é uma quantidade bem pequena. Mas eles têm que pegar certas características, tem que pegar a mesma quantidade de homens, a mesma quantidade de mulheres, a questão da classe social, dos bairros. Elas têm que fazer, essas amostras têm que ser muito bem criteriosas, esses critérios, para que essa pesquisa retrate o mais próximo possível do que realmente a população daquele município, no caso agora que é eleição municipal, está pensando. Então tem que ser feito com bastante critério. Então vamos continuar aqui. Um pesquisador deseja estudar o comportamento de um tipo específico de formiga na cidade de Belo Horizonte. Para isso, não seria possível pesquisar todas as formigas da cidade, ou seja, a população de interesse.
Dessa maneira, o pesquisador define uma amostra, delimitando uma área para fazer essa observação, além de considerar um número predeterminado de formigas a serem estudadas. Então, pessoal, são duas coisas. Além dos critérios para escolher essa parte, essa amostra, ainda tem que ser determinado a quantidade que será o tamanho dessa amostra tem que ser predeterminado para que seja feita uma pesquisa com qualidade. Para definir uma amostra adequada, é importante estabelecer alguns critérios, tais como definir um perfil da amostra para saber quais características serão pesquisadas, por exemplo, idade, sexo, região de domicílio, etc. Entender que, mesmo definindo um perfil e um questionário adequado, há uma margem de erro que deve ser considerada, porque estamos trabalhando com estimativas e não valores absolutos. Para isso, devemos assumir uma margem de erro adequada para a pesquisa. Por exemplo, em pesquisas eleitorais, as margens de erro variam entre 2% e 5%, dependendo do instituto que realiza a pesquisa. Definir o tamanho da amostra com base na população total e na margem de erro estabelecida como aceitável. Quanto maior a população e menor o erro estabelecido, maior deverá ser o tamanho da amostra. Então, o que acontece? Quanto maior a população, maior, e você quer uma margem de erro menor, você vai ter que ter uma amostra muito grande, porque senão sua pesquisa não vai ter validade. Por exemplo, para realizar uma pesquisa envolvendo crianças de até 6 anos em um município com 30 mil habitantes, é diferente realizar essa mesma pesquisa em território nacional. Porque o que acontece? No município de 30 mil habitantes, você vai pegar uma amostra menor. Agora, se você for fazer uma pesquisa que tem abrangência nacional, sua amostra vai ter que ser bastante grande. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vimos alguns conceitos que são importantes. Então, foi o conceito de população, que é toda aquilo que faz parte da nossa pesquisa, ou a amostra que é parte dessa população. Vimos também que temos dois tipos de pesquisa: a pesquisa censitária, que a censitária é feita com todos, e a pesquisa amostral, que pega parte dessa população e é feita essa pesquisa. Então nós vamos ter os exercícios para fazer, uma parte interessante. Pesquisem no YouTube, né, a questão do censo, né, a história do censo. Vocês vão ver que desde a antiguidade até os dias de hoje o censo foi muito utilizado pela humanidade. Então, qualquer dúvida tirem no grupo. Até a próxima aula, até mais.